Você já ficou frustrado quando você estava andando pela fábrica e você viu uma máquina parada, não por estar quebrada, mas por estar passando por uma troca de ferramental, e aí você ficou com aquela sensação de que você está perdendo tempo, que a tua fábrica está pouco produtiva e que, consequentemente, você está perdendo dinheiro? Se a sua resposta for sim, eu te garanto, você não está sozinho, tá? O impressionante é que às vezes a resposta está bem debaixo do nosso nariz, disfarçado às vezes de rotina, de parte do processo, e aqui eu estou falando especificamente de setups. O setup muitas vezes está drenando a eficiência da tua fábrica, drenando o seu lucro e até mesmo a paciência da sua equipe. E se você quer explorar os principais impactos que os setups mal dimensionados causam para a indústria e transformar esses setups em um diferencial competitivo para sua empresa, fica comigo nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Eduardo da PS3. Eu tenho certeza que você, profissional da indústria, sabe da importância do setup. Afinal de contas, ele é essencial porque ele faz a ponte entre um lote de produção e o outro. Só que como tudo na vida, você ter de mais ou de menos é um problema. E muitas vezes é comum você aceitar o de mais ou de menos como parte do processo, sem de fato entender o estrago que ele pode fazer para a tua fábrica. Então fica aí que eu vou mostrar 5 impactos muito comuns em indústrias que têm setups desregulados e que podem estar sabotando a sua produção sem você nem mesmo perceber. O primeiro, então, é baixa eficiência e atrasos. Setup é sinônimo de máquina parada. Máquina parada significa que a tua produtividade está diminuindo. E se a tua produtividade diminui, muitas vezes você pode estar atrasando as suas entregas e com isso seus clientes podem estar ficando insatisfeitos, eles podem estar perdendo a confiança em você e até mesmo migrando para a sua concorrência e fazendo com que você perca uma fatia de mercado. E o segundo é o aumento dos custos operacionais. Então, durante o setup, você tem mão de obra parada, energia elétrica que está sendo consumida sem estar produzindo, desgaste de ferramental, isso corrói a sua margem de lucro e funciona como se fosse um ralo invisível no teu caixa. E aí, como é que está até agora? Já se identificou com algum desses impactos? Já sentiu isso na pele? Deixa um comentário aí no vídeo para a gente saber, para a gente poder interagir, mas fica tranquilo que esse vídeo não vai ser só caos, tá? A gente vai falar um pouquinho das soluções, como é que a gente faz para resolver isso aí na tua fábrica. Bom, vamos para o terceiro impacto então, que é a desmotivação da equipe de fábrica. Fazer setup demais é algo estressante, repetitivo, aumenta a pressão no funcionário e, consequentemente, deixa ele frustrado. E qual é o resultado disso, então, para a fábrica? Você acaba tendo uma rotatividade muito alta, funcionários que não estão engajados e, consequentemente, a qualidade também cai. Afinal de contas, acho que ninguém quer trabalhar num lugar que é chato de trabalhar, né? Vamos para o nosso penúltimo impacto. Problemas de comunicação entre PPCP e fábrica. A comunicação entre esses dois setores ela é essencial para que você consiga ter uma produção no ritmo certo. E o setup muitas vezes é o grande vilão. Quando essas duas áreas enxergam o setup de forma diferente, isso é um grande veneno para a tua produção, que com certeza vai gerar atrasos, vai gerar problemas, vai gerar produção numa sequência inadequada e uma série de outros problemas aí no teu cenário fabril. Vamos lá, vamos para o quinto e último impacto. Otimização setorial em vez de global. Então, às vezes, cada setor da fábrica olha para o seu setup e tenta corrigir ele de forma isolada, sem olhar para o todo. Legal? O problema é que isso acaba gerando gargalos em outros pontos da fábrica e muitas vezes comprometendo a eficiência global da fábrica. Quando a gente olha essa dor pela perspectiva de impactos, né, ele parece mais desafiador ainda, né? Mas tem como a gente transformar esses desafios aí em oportunidades. Tá? Não é o passe de mágica, né? Claro. Mas a ideia é que eu compartilhar com vocês alguns métodos, processos e ferramentas que podem ajudar você nessa otimização dos seus setups. Então a primeira parte é padronizar o teu processo. Então registre o que acontece no seu processo, passo a passo, entenda os seus setups e comece a medir. Afinal de contas, se a gente não mede, não tem como a gente gerenciar, né? Também é importante treinar a sua equipe. Afinal de contas, são pessoas que fazem os setups, né? Então invista em treinamento na sua equipe para que elas estejam de fato qualificadas para fazer o setup da melhor forma possível. Outra dica que eu dou é se prepare antes da máquina parar. Quando a máquina parar, você já está perdendo produção. Então já deixa o ferramental e os materiais prontos, porque assim que a máquina parar, você já pode começar a fazer a troca. Bom, para finalizar as dicas, tem a dica que para a gente aqui na PS3 faz muito sentido, que é o que a gente respira, que é invista em soluções digitais. A gente está num mundo que o cenário está cada vez mais complexo, tem muito mais informação e a nossa mente não dá conta. Então a gente precisa de soluções feitas para isso, que consigam lidar com esse monte de solução, com esse monte de complexidade, que trabalhem com algoritmos complexos para nos dar uma solução otimizada. Para dar um exemplo,
exemplo aqui então de uma ferramenta digital, eu vou falar um pouquinho do APS, que é a ferramenta de planejamento e programação avançada da produção. Ela consegue justamente otimizar o teu setup. Então, como a gente falou, o setup de mais é ruim e o de menos também é ruim. Então, vamos imaginar, por exemplo, muita gente acha que setup de menos é bom. Às vezes não. Às vezes, se eu adiantar muito meus pedidos, eu posso gerar estoque demais, ou eu posso deixar de fazer outros pedidos que deveriam ter sido entregues. E o APS, justamente, ele consegue trabalhar com uma série de restrições que você vai colocar nele, com a sua realidade fabril, e trabalhar em cima disso para te dar qual é o melhor cenário, né? Qual que é o cenário que eu tenho menos estoque, ou qual que é menos setup, ou qual que é o cenário que eu consigo entregar tudo no prazo. Enfim, você vai dar para ele quais são os inputs que você espera dele, qual é o seu cenário fabril, e ele trabalha em cima disso. Bom, então como é que o sistema APS faz para otimizar o setup? Ele vai pegar várias informações, como por exemplo as suas ordens de produção, as suas máquinas, as suas ferramentas, as suas restrições na fábrica, as suas prioridades, vai colocar tudo isso e vai fazer uma geração de cenários, né? E com isso o teu analista de PCP consegue olhar esses cenários e tomar uma decisão. Ele pode agrupar ordens para reduzir setups, ele pode, por exemplo, mostre para o PCP se eu adiantar uma ordem, um pedido tal, que impacto que isso tem nos meus setups, né? Ou se eu reduzir os meus setups ao máximo, que impacto que ele tem nas minhas datas de entrega? Bom, então ele permite que você gere uma série de simulações, cenários, para que você consiga tomar uma decisão embasada. Claro, levando em consideração as várias condições da tua fábrica, né? O que o meu comercial quer, se a capacidade de compra que eu tenho, restrições financeiras, enfim, ele consegue atuar como um grande orquestrador dos vários setores da tua fábrica e não como um PCP isolado. Né? Então acho que essa que é a grande vantagem ali de ter um APS, porque ele vai te dar uma previsibilidade, né? E você consegue sequenciar a tua fábrica otimizando os seus setups, que é o tema da nossa conversa de hoje. Bom, e aqui na PS3, né, o setup é um dos ganhos que são muito comuns em vários clientes, né? Eu lembro de um cliente que teve ali um ganho de mais ou menos 30% de redução de setup, claro, sem atrasar as datas de entrega que ele já tinha, e isso liberou centenas de horas produtivas deles, né? Tá, agora pensa comigo, tá? Se fosse na sua empresa, se a gente conseguisse reduzir 30% na sua empresa, quanto que custa o setup na tua empresa, né? Quanto que você ia ganhar de dinheiro, quantas horas, não só dinheiro, né? Pensa nos outros impactos que eu falei. Como que isso ia impactar a sua indústria? Bom, então, conseguir otimizar o seu setup se traduz em ganhos reais para sua fábrica. Mais dinheiro, equipe mais satisfeita, mais competitividade e, por fim, claro, uma operação saudável. Bom, pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu realmente espero que a gente tenha conseguido trazer um insight para você, uma forma de pensar diferente sobre os setups, que tenha feito você refletir sobre a sua realidade na indústria. Eu queria pedir para você que deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, claro, deixe seu like também, mas mais importante ainda, seu comentário. Eu quero ouvir o que você já viveu na indústria, se o que eu falei faz sentido para você, se tem algum outro, de repente, um outro impacto, alguma outra forma de ver que eu não citei no vídeo que você gostaria de compartilhar. Também quero que você compartilhe como é que você já resolveu esse problema de setup na sua indústria. E aí, com isso, claro, eu já falei que eu sou da PS3, mas eu queria deixar aqui aberto para todo mundo. A gente ajuda as indústrias nessa caminhada com transformação digital. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem para a gente vai até você e vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre o seu cenário, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo.